Salve, galera! Voltando aqui para dar continuidade às nossas atividades virtuais. No último encontro, nós iniciamos o processo de estudo da estrutura política e administrativa do Brasil colonial. E apresentamos para vocês toda a ação que foi desenvolvida pelo governo português na implantação do primeiro sistema administrativo, que foi o sistema de capitanias hereditárias. Mostramos com detalhe como é que isso funcionou e concluímos dizendo que somente duas capitanias prosperaram, a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Muito por conta disso, o rei de Portugal decidiu construir um outro modelo de administração colonial. E foi assim que, em 1548, nasce o sistema de governo geral. E o sistema de governo geral, que começa em 48, mas é instalado oficialmente com a fundação da capital do Império Português no Brasil, na Baía de Todos os Santos, em 1549, exatamente no dia 29 de março, pelo primeiro governador-geral, Tomé de Sousa. E o que a gente precisa entender de saída, para que a gente possa ter tranquilidade e um grande índice de acerto em qualquer questão sobre esse conteúdo, é perceber que o governo geral foi a primeira forma de administração oficial de Portugal. Até então, nós tínhamos tido projetos administrativos que contavam com os recursos dos particulares. Foi assim na extração do pau-brasil, quando se estabelecia a relação de escambo e o explorador pagava um percentual para a coroa. Foi assim quando se dividiu as capitanias hereditárias, onde os donatários tinham que arcar com todo o gasto para conseguir chegar e desenvolver a terra que lhe foi dada. Já no sistema de governo geral, não. Portugal assume a responsabilidade e cria um sistema oficial, onde ele manda para o Brasil o governador-geral, que não era um donatário, que não era alguém sem prestígio, muito mais. Era um legítimo representante do rei e vinha governar, trazendo um regimento de governo feito pelo monarca. Observe a diferença. Enquanto nas capitanias hereditárias eram os donatários que faziam as leis de seu espaço, agora o governador-geral ele traz um regimento de governo. Ele traz uma lei escrita, feita pelas mãos do próprio rei. E esse regimento dá para ele o que ele deve fazer e o que ele não pode fazer. Estabelece os objetivos. E qual o principal objetivo do sistema? Era a centralização do poder. Era aproximar o modelo de administração colonial, que estava completamente descentralizado e solto, com o modelo de administração metropolitano, que sempre foi centralizado e absoluto, desde a época que a dinastia de Avis se organiza em 1385. Ora, além disso, o governador-geral ele tinha como prioridade auxiliar os donatários que viviam sozinhos e distantes da coroa. Por que eu coloco essa questão? Porque, na verdade, quando a gente diz que somente duas capitanias prosperaram, que o sistema não deu certo, dá a impressão de que o sistema de governo geral veio substituir o de donataria. E não é verdade. Pelo contrário, haviam capitanias que estavam dando certo e o rei de Portugal queria que elas continuassem. Então, o governador-geral veio auxiliar aos donatários. Além disso, o governador, junto com seus auxiliares, que era o ouvidor-mor, o provedor-mor e o alcade-mor, deveriam fundar a fortaleza do Salvador na Baía de Todos os Santos. Ou seja, construir a capital do Império Português aqui no Brasil. E a pergunta que vem, e que a gente precisa responder, porque muitas vezes aparece na prova, é a seguinte: se era exatamente a capitania de Pernambuco que tinha prosperado, por que a fundação da cidade na Baía de Todos os Santos, uma capitania que não tinha prosperado e que, inclusive, seu donatário, o Francisco Pereira Coutinho, tinha sido morto pelos índios? Por quê? Por causa da condição geográfica. A Baía de Todos os Santos, segundo o próprio navegador Américo Vespucci, apresentava um ancoradouro maravilhoso, uma falha na sua formação,
que garantia uma parte baixa e uma parte alta, ideal para o que Portugal desejava, porque na parte baixa seria construída toda a parte portuária e na parte alta, a 70 metros de distância do nível do mar, toda a parte de administração e de defesa. Na verdade, é bom lembrar que, junto com os auxiliares, o senhor Tomé de Souza trouxe um arquiteto que já trouxe a planta dessa cidade. Me lembro, inclusive, de uma questão do Enem que muita gente teve dificuldade de responder há algum tempo atrás, quando perguntava e pedia para você assinalar 2 cidades que tinham sido planejadas na história do Brasil. E a resposta era muito simples. Brasília, né, construída e planejada, né, a partir do desejo de Juscelino Kubitschek, e Salvador. Por que Salvador? Porque ela já foi construída a partir de uma planta que veio de Portugal pelo engenheiro trazido, pelo arquiteto trazido por Tomé de Souza. Ora, aqui nós temos um exemplo do governador-geral, que faz a administração total, do ouvidor-mor, que faz a justiça, ouve e depois julga, do capitão-mor, que cuida da defesa da terra e também da proteção a essa terra. Além disso, nós temos mais um auxiliar, que é o provedor-mor, que cuida dos recursos financeiros, e nós temos os auxiliares religiosos. É com Tomé de Souza que vem para o Brasil os primeiros jesuítas. O principal, o padre Manuel da Nóbrega, que vai dar início ao processo de catequização dos índios. O início da colonização oficial do Brasil, então, pela coroa portuguesa, se dá em 1549, com o rei Dom João III, conhecido como o colonizador. Foi o grande responsável pela introdução do governo geral na Bahia. E para que a gente possa entender com mais detalhes e responder aquelas questões, não muito do Enem, mas dos vestibulares, que são mais positivistas, mais factuais, que gostam de cobrar os fatos, a gente trouxe aqui algumas informações sobre os 3 primeiros governadores, que são aqueles que são cobrados, apesar de termos mais de 45 governadores durante toda a existência desse sistema. O primeiro governador foi Tomé de Souza, fundação da cidade do Salvador, a primeira capital do Brasil, criação do primeiro bispado do Brasil, trazendo para cá o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, a introdução do gado no Brasil, importantíssimo, e nós vamos ver mais na frente quando falar da pecuária no Brasil, porque foi responsável pela ocupação em grande parte do nosso território após o rompimento do Tratado de Tordesilhas. Duarte da Costa foi o segundo governador, foi um problema, criou conflito com as igrejas, ou seja, com os bispos, criou conflito com os donatários, principalmente por causa da presença de seu filho, que não respeitava a legislação local. Sofreu a invasão francesa no Rio de Janeiro. Os franceses montaram uma colônia, a França Antártica, e ele não conseguiu expulsar. E trouxe também o padre José de Anchieta, que foi uma figura muito de destaque importante e que mais na frente vai contribuir com o terceiro governador, Mendes Sá, e seu sobrinho Estácio de Sá, na expulsão dos franceses do Rio de Janeiro e na fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele é tido como o pacificador, pacificação indígena, uma piada, uma brincadeira. Esse homem, nesse processo de pacificação, vai matar boa parte da população indígena. Só no entorno de Salvador, através da disseminação de um vírus gripal, ele vai matar 2/3 da população indígena, fora as mortes que eram feitas por violência, e fora os índios que foram para o interior fugindo de sua perseguição. Então, visto esses 3 governadores, fechamos esse conteúdo e no próximo encontro iremos trabalhar com um assunto super importante para a nossa história, que é a chamada União Ibérica, que começa em 1580 e vai até 1640. Então, até lá, um forte abraço e um estudo bom e um aprendizado satisfatório para todos vocês. Valeu, galera!